Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Jesus aqui recomenda aos seus discípulos que fiquem atentos, fiquem de olho ao fermento dos fariseus e dos saduceus, que eram os partidários de Herodes. E eles ficam pensando que Jesus está falando sobre eles terem esquecido os pães, né, a comida, porque, enfim, Jesus tinha um ministério itinerante, então eles levavam comida para poderem se alimentar nos diferentes lugares onde eles estavam a cada momento. E aí, então, Jesus aqui, claro, não está falando de pão a comida, né, comida que nós conhecemos. Ele está falando do fermento dos ensinamentos dos fariseus e dos partidários de Herodes. Não é exatamente os ensinamentos em si, né? Não são aqui os ensinamentos em si desses homens, né? Isso eu quero dizer o seguinte: esses homens eram intérpretes da lei mosaica, eles eram linhas, né, grupos religiosos que traziam consigo, né, traziam nos seus ensinamentos tradições passadas de geração em geração, digamos assim, a respeito de como praticar a lei divina de maneira satisfatória, de maneira correta, digamos assim. Aqui Jesus está falando, então, do fermento, que era a porção colocada pelos fariseus, né, a porção adicionada ao ensinamento da lei que os fariseus e os saduceus passavam para as pessoas. Então você tinha as leis e você tinha ao lado da lei, digamos assim, como se fossem comentários, aplicações desses homens. E isso era o fermento a que Jesus estava se referindo. Jesus falou assim: olha, vocês tomem cuidado com aquilo que eles adicionam no escrito divino, no escrito sagrado, porque isso aí faz tudo se perder. Então, quando em outro momento Jesus vai falar sobre o fermento que leveda a massa, né, que gera crescimento, inchamento da massa, e acho que se você já fez um pãozinho na vida, você conhece, sabe mais ou menos do que Jesus está falando aqui. Você tem uma massa muito grande e você adiciona um pouco de fermento. E esse pouco de fermento, ele toma conta de toda a massa, ele interfere em tudo. Então o fermento dos fariseus e dos saduceus aqui, os partidários de Herodes, era justamente isso. Pequenas adições que eles faziam ao que Deus havia designado, que faziam com que o povo ficasse preso apenas nisso e se esquecesse do sentido da própria lei em si. Não só o povo, mas até esses homens, né? Eles ensinavam o povo dessa maneira. Então, trazendo essa realidade para hoje, nós precisamos tomar cuidado com o fermento das igrejas, dos ministérios, de alguns pastores e outros líderes, que são o quê? Pequenas adições ao texto bíblico. Só que hoje em dia as adições elas não são oficiais, ordinárias, digamos. Elas são tradições apenas feitas, apenas cumpridas, né? Ensinamentos que as pessoas seguem, porque a igreja diz que tem que ser assim, porque o pastor diz que tem que ser assim. E, claro, isso não é bíblico. Então, o nosso cuidado em relação ao fermento hoje em dia tem que ser sobre até onde a Bíblia está dizendo o que está sendo de fato ensinado no local onde eu estou. É claro que só ler a Bíblia em casa, muitas vezes, não é o suficiente para nós. E o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia é um livro difícil de ser lido. A Bíblia tem elementos culturais, históricos, que em muitos momentos não podem ser aplicados ao nosso dia totalmente de maneira literal, como era na época em que foi escrita. Só que muitas vezes as pessoas tomam isso e querem trazer uma realidade de 2000 anos para a nossa realidade hoje em dia. Nós precisamos tomar cuidado. Há muito tempo atrás, na época em que a Bíblia foi escrita, existia a prostituição cultural, a prostituição religiosa, cultual. Havia
esses grupos religiosos que interpretavam o Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento como nós temos. Então, eu não estou dizendo que a Bíblia deve ser desvalorizada. Eu estou dizendo que nós precisamos ficar atentos para que pequenas adições ao texto bíblico ou aplicações literais em circunstâncias onde isso não é possível, isso não é viável, isso não é adequado, podem fazer com que nós enxerguemos coisas e apliquemos a palavra na nossa vida de maneira equivocada, como esses homens aqui levavam seus seguidores a fazerem. Então, ore sempre a Deus, para que o Espírito Santo vá confirmando no seu coração tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem aprendido e tudo aquilo que você, por si mesmo, tem lido na Bíblia e tem aplicado na sua vida. Porque um pouco de fermento interfere, faz crescer toda a massa, assim como esses homens aqui. Nós não podemos permitir que as tradições humanas da igreja, em matéria de vestimenta, em matéria de comportamento, em matéria de, enfim, de muitas doutrinas que não são bíblicas, são de denominações, elas fiquem acima do valor bíblico, daquilo que o texto traz para nós, de maneira que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Nós precisamos tomar cuidado até mesmo para que manifestações do Espírito Santo, ou supostas manifestações, fiquem acima do que a própria Bíblia nos traz, do que a própria história da igreja, pessoas que estudaram a Bíblia e criaram livros e, enfim, estruturas teológicas que nos ajudam hoje a entender o texto bíblico, disseram. Que esse alerta que Jesus faz aos discípulos recaia sobre nós. Deus abençoe você. Até amanhã.